O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou pela primeira vez desde o resultado do processo eleitoral. Ontem nós mostramos aqui ao vivo, no comecinho do Flow News, o discurso da derrotada, candidata derrotada, Kamala Harris. E hoje falou Joe Biden, que era o candidato, desistiu da candidatura, uma campanha que entra para a história, um candidato no cargo que desiste da tentativa de reeleição por notar que, enfim, do ponto de vista físico, psicológico, já não havia mais condições de concorrer a um novo mandato. A gente tem um trechinho do que ele falou, né, Tiago? Vamos mostrar então. For over 200 years, America has carried on the greatest experiment in self-government in the history of the world. And that's not hyperbole, that's a fact. We're the people. The people vote and choose their own leaders, and they do it peacefully. And we're in a democracy. The will of the people always prevails. Yesterday, I spoke with President-elect Trump to congratulate him on his victory. And I assured him that I'd direct my entire administration to work with his team to ensure a peaceful and orderly transition. That's what the American people deserve. Yesterday, I also spoke with Vice President Harris. She's been a partner and a public servant. She ran an inspiring campaign, and everyone got to see something that I learned early on to respect so much, her character. She has a backbone like a ramrod. She has great character, true character. She gave her whole heart and effort, and she and her entire team should be proud of the campaign they ran. I know for some people, it's a time for victory, to state the obvious. For others, it's a time of loss. Campaigns are contests of competing visions. The country chooses one or the other. We accept the choice the country made. I've said many times, you can't love your country only when you win. You can't love your neighbor only when you agree. Os democratas, né, Ellen, tanto ontem a candidata Kamala Harris como hoje o presidente Biden, fazem questão de marcar a primeira diferença entre democratas e republicanos ao admitir a derrota, dizer que o processo foi legítimo, que a eleição foi democrática e que a transição vai oferecer tudo o que a nova administração precisa para, a partir do dia 20 de janeiro, tocar o barco. Bem diferente do que aconteceu no início do mandato do presidente Biden, a invasão ao Capitólio, tentativa de subverter o resultado das urnas, né? Você acha que isso ajuda a pacificar o ambiente ou para o Trump pouco importa isso? Eu assim, pela democracia, é óbvio que esse tipo de postura, o discurso da Harris foi um belo discurso, né? O discurso dela, da derrota, assim como o Biden falando ontem, nesse sentido de tentar pacificar o país, reconhecer a derrota, reconhecer o processo democrático. Para a instituição isso é importante, mas está muito distante de ser uma solução para a divisão do país, que é real e que ficou muito evidente nesta eleição, né? Mais distante ainda de ser uma solução para o Partido Democrata, que está num momento extremamente complicado agora, né? Porque o que ficou claro? Ficou claro que a gente tinha ali uma população muito saudosa do período pré-pandêmico. O eleitor não vai entender, por exemplo, que quem entregou a casa economicamente alinhada, arrumadinha, foi o Obama, para que o Trump surfasse nesse momento e aí desonerasse impostos, coisas que depois ele na frente, junto com a pandemia, acabou complicando a economia. Então ele estava saudoso de um momento econômico em que o Trump, para ele, refletia melhoras. E agora você vem com essa vitória avassaladora do Trump, que foi uma vitória muito avassaladora, e coloca o Partido Democrata numa situação muito difícil. Para onde vai o discurso democrata? Porque ficou muito claro que esse discurso não colou ao longo da eleição. Sim, é muito bom, é muito interessante eles estarem reconhecendo a vitória, isso é importante para a democracia, mas a gente lembra que, por exemplo, a campanha inteira ficou falando de uma ameaça à democracia caso o outro lado vencesse, né? Então esse também não foi o discurso tão pacífico assim dos dois lados ao longo do pleito.
Do ponto de vista democrático, qualquer país que tem uma disputa, é importante o perdedor reconhecer o vencedor. Agora, nos Estados Unidos, isso ganha contornos ainda mais intensos, porque por volta das 6, 7 horas da manhã, que foi o momento ali em que Donald Trump foi declarado de fato vitorioso, conseguiu atingir a marca de 270 delegados, esta chancela, ela vem da Associated Press. Então, é diferente aqui do nosso caso, que você tem um tribunal específico que chancela o vencedor. Você pode questionar as urnas, mas você vai estar questionando o sistema eleitoral brasileiro. Nos Estados Unidos, é a Associated Press que sinaliza, né, qual candidato conseguiu chegar nesse número mágico de 270 delegados. Não tem um tribunal específico. Isso vai acontecer depois de alguns dias, quando terminar de fato a contagem de todos os votos, e depois os delegados ali vão fazer a votação e é algo protocolar. Donald Trump está eleito. Então, para a democracia dos Estados Unidos, é muito importante, quando já sai o resultado, o perdedor reconhecer a derrota. Você está dizendo assim, olha, acredito aqui nesse processo. Quanto o Trump não fez isso, foi uma péssima sinalização. E agora os democratas, por sua vez, eles fazem esse gesto. Vale a pena pensar que, a despeito da pandemia, e é claro que isso causa um impacto tremendo, principalmente do ponto de vista econômico, como a Ellen muito bem lembrou aqui, Trump tinha máquina pública e perdeu. Biden agora, com a máquina pública também, ele não foi candidato, abandonou no meio do caminho, mas a vice-câmara perdeu também. Então a gente precisa entender que o trabalho feito nas gestões anteriores não foi suficiente para garantir a reeleição. E tem um outro ponto que vale a pena a gente considerar. Na verdade, dois. O primeiro é que, diferente aqui do Brasil, Trump nunca mais poderá ser presidente dos Estados Unidos, né? Aqui nós tivemos 2 mandatos do Lula consecutivos, ele ficou fora e voltou. Nos Estados Unidos isso não pode. Donald Trump não pode ser candidato mais à reeleição. E um segundo ponto importante para a gente considerar nas políticas públicas de Donald Trump é que, dessa vez, não é só o Trump que venceu o Partido Republicano, porque eles vão ter maioria no Legislativo. O Senado vai ser republicano, a Câmara dos Representantes, que equivale à nossa Câmara dos Deputados, tem uma força republicana enorme. Em outras palavras, o Trump não está preocupado com reeleição, e o Trump tem a faca e o queijo na mão para, na teoria, passar os projetos que ele, Trump, acha que é importante para a agenda dele. Fora a Suprema Corte. Então, assim, esse novo governo de Donald Trump, ele promete bastante, porque é um político com bastante habilidade em falar com os seus apoiadores, ele tem uma base de apoiadores muito forte, ele tem o Legislativo, ele tem a Suprema Corte, e ele não está preocupado com reeleição, ele não precisa fazer média com ninguém, Rafa. E só uma observação, Rafa, o Custódio pontuou aqui, né, porque nos Estados Unidos você pode ser presidente no máximo 2 vezes, depois não pode mais. Quem fica, né? Fica o J.D. Vance, que aí você diz, bom, não tem mais o Trump. J.D. Vance é um Trump anabolizado, é um Trump que acredita com convicções ideológicas nesse discurso, porque o Trump, muitas vezes, a gente fica com... Bom, o Trump, no início da sua carreira, apoiava os democratas, era pró-aborto, e aí, por questões políticas, muda esse discurso. Não, o J.D. Vance acredita nesse discurso, ele é um Trump bem anabolizado.